processo 4 da pauta. Bom dia a todos. Aqui tratamos das contas anuais de governo da Prefeitura de Luciara, exercício 2020, gestão do senhor Fausto Aquino de Azambuja Filho. Secretaria de Controle Externo de Receita e também o governo emitiu o relatório técnico preliminar que apontou inicialmente 7 irregularidades, sendo 5 de natureza grave e 2 de natureza gravíssima. Após a análise da manifestação apresentada pelo gestor, a SESEX concluiu pela descaracterização dos itens 5.2 e 7.2. O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação dessas contas. Essa é a síntese do relatório, presidente. Em discussão, encerrada a discussão e votação, conselheiro. Pois bem, ao analisar aqui o balanço geral anual da Prefeitura de Luciara, eu verifico o cumprimento dos percentuais e limites constitucionais e também os limites legais relativos aos investimentos na saúde, aos investimentos na educação, assim como em relação aos repasses ao Poder Legislativo do município. Em relação ao Fundeb, foram aplicados 57,20% na valorização e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício na rede pública, descumprindo, portanto, o percentual mínimo, que é de 60%. As parcelas e os indicadores apresentados, que expressam a realidade do município, estão aqui numa tabela que eu coloco no voto completo. Passando a análise ao exame dos autos, voto pelo afastamento da irregularidade DB 99 a 5.2, tendo em vista que a meta de resultado primário fixado na LDO se reveste de natureza programática, de modo que não há que se falar em sanção como decorrência do seu não cumprimento, bastando a expedição de recomendações, que é o que farei. Afasto o achado FB 13 7.2, uma vez que, embora o texto da LOA não tenha contemplado os destaques do orçamento fiscal, as peças orçamentárias e seus anexos apresentam essas informações, tratando-se de um erro meramente formal. Quanto à irregularidade AA 03 1.1, referente à não aplicação do limite mínimo de 60% da receita proveniente de impostos para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério, muito embora esteja configurada a irregularidade de natureza gravíssima, em observância ao que já foi deliberado por essa Corte de Contas, por meio da resolução de consulta 06 de 2021, excepcionalmente, entendo que deva ser aplicada, nesse caso concreto, a regra atenuante prevista nessa referida resolução, pois, conforme já dito, em razão da pandemia, que iniciou-se em março de 2020, houve a suspensão das atividades escolares presenciais, reduzindo, por conclusão lógica, as despesas atinentes ao ensino e à educação. Voto por manter a irregularidade DA02 de natureza gravíssima, contudo, atenua sua gravidade considerando as circunstâncias, no caso concreto, e as reais dificuldades enfrentadas pelo gestor, notadamente porque houve a redução no déficit de execução orçamentária quando comparado com o exercício do ano anterior, 2019. Em relação às demais irregularidades, as mantenho conforme fundamentação na íntegra desse meu voto e concluo que, embora devam ser advertidas, não têm o potencial de influenciar negativamente no mérito das presentes contas, a ponto de implicarem na emissão de parecer prévio contrário à aprovação.
Diante do exposto, não acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Luciara, relativa ao exercício de 2020, gestão do senhor Fausto Aquino de Azambuja Filho, com recomendações conforme está aqui no meu voto integral. É a síntese do voto, presidente Walter Albano. Os senhores conselheiros que acompanham o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 10.079/2020 da relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo. Parecer prévio 26/2022, Prefeitura de Luciara, contas anuais de governo de 2020. Parecer prévio favorável à aprovação, recomendação ao Poder Legislativo Municipal para que determine ao chefe do Poder Executivo a adoção de medidas corretivas. Publique-se.